Acontecimentos e sucessos de homens elegantes, contra os incitadores de terremotos, e dos muitos trabalhos e adversidades que passarão, sendo sempre constantes em donaires e galhardias. Obra de grande recreio e divertimento, oferecida a quem comprar este galante papel. Traduzida livremente, reunida e acomodada à linguagem portuguesa por Samir Machado de Machado. Ellen, Sila Lumen Omentiel, uma estrela brilha, sobre a hora do nosso encontro. Pessoal, sejam bem-vindos finalmente a um vídeo novo. Por aqui estava difícil com a quarentena, mas finalmente estou fazendo, e é um vídeo para celebrar uma obra absolutamente fantástica que eu li ainda nas férias do começo do ano, e só agora estou conseguindo resenhar aqui, que é esse romance sensacional aqui, O Homens Elegantes, do Samir Machado de Machado, um escritor gaúcho. Eu conheço pouco, devo confessar que é uma lacuna minha, conheço muito pouco a literatura brasileira contemporânea e tô tentando conhecer mais, e o livro do Samir é uma grata surpresa, um trabalho super divertido e extremamente bem construído, que foge daquela visão tradicional da literatura brasileira extremamente cerebral, digamos, aquela coisa voltada para narrativas mais psicológicas ou com um tom mais social. É um livro de aventura, é um livro de James Bond ou de Indiana Jones, digamos, que se passa no século XVIII com um protagonista brasileiro, um soldado brasileiro que se vê envolto numa trama de espionagem lá na Inglaterra, na Londres, dessa época iluminista. Antes de mais nada, uma informação importante para quem lê e-books, seja no celular, seja em leitores específicos para e-book, até amanhã, ou seja, dia 30 de abril, o Homens Elegantes do Samir Machado tá inteiramente de grátis para baixar na Amazon, tá de graça. Então eu recomendo muito quem tem já o hábito de ler livros eletrônicos para baixar de graça, porque é uma obra que precisa ser muito mais conhecida, eu acho. Tem muita coisa legal ali, seja como entretenimento, seja como literatura, uma fusão muito legal e harmoniosa das duas coisas. Lembrando que eu não estou ganhando nenhum centavo para falar tão bem do livro, tá? Eu tô fazendo aqui porque realmente eu sou entusiasta do livro, acho que merece realmente mesmo ser mais conhecido. Como é uma trama de espionagem, de mistério, eu vou tentar dar o menos possível de spoilers por aqui, mas resumindo muito por cima a trama, eu quero me concentrar mais em detalhes literários mesmo do livro do que na trama em si, mas o nosso protagonista, então, é um carioca que já esteve no Rio Grande do Sul, em outros livros da série escrita pelo Samir, filho de uma inglesa com um português, e é o tenente Érico Borges. E ele é enviado, então, para Londres, a mando do Conde de Oeiras, que depois, o nome português, depois a gente vai ficar conhecendo mais ao longo da história como o Marquês de Pombal, para investigar o estranho caso de contrabando de livros eróticos, tá, pro Brasil nessa época, e para entender o que está acontecendo ali, se tem alguma questão política mais complexa por trás. Uma coisa importante em relação ao nosso protagonista, o Érico, é que além de um soldado habilidoso e de uma pessoa com interesses intelectuais bastante vastos, naquele meio ali do iluminismo, ele é um homossexual. Então o livro discute muito como é que é essa questão da homossexualidade, esse jogo de ficar no armário ou não nas comunidades homossexuais que já existiam nessa época na Europa, em especial em Londres. E o livro discute muito também as questões filosóficas e religiosas levantadas pelo iluminismo. Teve o terremoto que destruiu Lisboa um pouco antes da trama acontecer, e como é que o Marquês de Pombal, na época Conde de Oeiras, lidou com esse desafio, as brigas da coroa portuguesa nessa época com os jesuítas, enfim, todo esse pano de fundo histórico do começo da segunda metade do século XVIII é muito interessante, muito bem trabalhado no livro também. Mas falando do ponto de vista literário mesmo, o livro é muito esperto, cheio de sacadas interessantes em diversos aspectos. Um deles que pra gente moderno talvez fique o mais evidente, em especial para pessoas da minha geração, eu já não sou muito mais jovem, sou um cara que cresceu nos anos 80, tem muitas referências à cultura pop dessa época, na verdade, muito bem costuradas no livro, até pelo Samir, imagino ser um cara mais ou menos da mesma geração, da mesma faixa etária. Quem na época assistiu a novela Que Rei Sou Eu, que era justamente ambientada nesse clima dos anos do século XVIII, aparece, por exemplo, um embaixador de Avilã, que era justamente a terra, o reino fictício do Que Rei Sou Eu.
E tem até uma brincadeira, pô, o pessoal, o que, que tem a ver o pessoal de Avilã com os portugueses? A única coisa é que eles também falam português, mas fora isso, que é justamente uma piada em relação à novela onde o reino de Avilã, a língua oficial era o português, ou algo muito parecido com o português, apesar dos nomes meio afrancesados. Peguei referências a músicas clássicas da Madonna, por exemplo. Um personagem de uma família judaica importante ali se chama Abravanel, que obviamente tem a ver com o nosso amigo Silvio Santos. E por aí vai, essa costura de referências modernas, às vezes mais claras, às vezes mais sutis, é feita de um jeito muito legal ao longo da narrativa inteira. Outra coisa muito interessante é a maneira como o método narrativo, às vezes a sucessão de capítulos, ou a maneira como certos capítulos estão escritos que difere do fluxo geral da narrativa, pega elementos ou do teatro ou da ópera do século XVIII, com citações às vezes diretas de trechos de óperas em italiano, às vezes um pouco com a maneira como os personagens são construídos em termos de diálogo e tal. Você vê que é uma linguagem que imita a ópera e o teatro clássicos. Isso é bem interessante e com um toque de humor que a gente vê, por exemplo, eu diria nas óperas do Mozart. Quem conhece, por exemplo, As Bodas de Fígaro ou Così fan tutte, outras óperas do Mozart que tem esse ar mais cômico, você vê que a coisa é bem seguindo esse mesmo padrão, assim. E não é por acaso que os direitos do livro foram vendidos para o cinema já, porque ele deliberadamente usa algumas vezes uma quebrada de novo na narrativa mais linear e passa para um ritmo que é cinematográfico, com sucessão de cenas. Então, de repente a página é cortada no meio e você tem duas colunas. Então, personagem do lado de cá, ele tá vendo e fazendo isso, numa luta, por exemplo. Personagem do lado de lá, que tá lutando junto com o companheiro dele, tá vendo outras lutas ali acontecendo. Isso vai como se fosse uma sucessão realmente de cortes, de cena, cinematográficos. Isso é bem bacana e, de novo, quebra um pouco essa sensação de onisciência mais linear de um romance tradicional e você sente realmente o autor ou o narrador brincando com você. Essa quebra da quarta parede de realmente mostrar a narrativa como uma narrativa ficcional deliberadamente, uma coisa meio pós-moderna, é muito legal, é muito bem feita no livro. Muito divertido de ler, assim, de acompanhar. Uma crítica que eu faria, apesar dessa grande habilidade do Samir em costurar essas coisas, eu acho que uma coisa que faltou um pouquinho para funcionar plenamente em muitos momentos, ele consegue emular essa linguagem operática, ou linguagem teatral, ou poética, típica do século XVIII, mas às vezes, quando passa para diálogos entre o Érico e o namorado dele, tem uma questão de amor ali do Érico ao longo da história também, resvala para um tipo de diálogo que parece muito moderno se a gente compara com o resto do livro. Tá? Não sei até que ponto isso foi intencional ou não, mas cria-se um certo ruído. Faltou, às vezes, trabalhar um pouquinho mais como é que seria uma linguagem verossimilhante nesse relacionamento pessoal entre eles, dentro da narrativa, pensando num ambiente do século XVIII. Mas é uma filigrana, é um pouco chatice linguística da minha parte. E é claro que, para quem ainda não conhece o livro, eu diria que um dos grandes atrativos do Homens Elegantes é o seu vilão. Seu vilão, que é um argentino, né? Natural que um autor gaúcho queira brincar com essa coisa de colocar um argentino como vilão, que é ninguém menos que Reinaldo Olavo de Gaviria e Azevedo. Reinaldo Olavo de Gaviria e Azevedo, o conde de Bolsonaro, tá? Juntando, então, Reinaldo Azevedo, na época em que ele ainda era aparentemente um cara mais favorável ao Bolsonaro, o Olavo de Carvalho e, obviamente, o nosso atual presidente, né? Que tem uma relação muito interessante com o protagonista também, que ele aparece originalmente num jogo de cartas marcadas, não sei se isso tem um lado político também, pensando no papel político do Bolsonaro, e que tem um fim muito interessante também na história. Eu recomendo que vocês leiam, eu não vou dar os spoilers aqui, mas é um antagonista divertidamente sádico e macabro, eu diria. E é isso, de novo, para quem tá buscando alguma coisa da literatura brasileira contemporânea que consegue unir sofisticação literária com uma diversão de leitura
uma leitura extremamente gostosa e que prende a gente, que faz a gente querer virar a página, no meu caso aqui as páginas virtuais do Kindle Sem Parar, procurem e aproveitem que está de graça o Homens Elegantes, e eu pretendo conhecer mais livros do Samir daqui pra frente, porque ele já tem outros romances publicados, todos com um pouco essa pegada pop e com muita habilidade literária também. Acho que vale a pena conhecê-lo e conhecer outros autores brasileiros atuais. Beleza, gente? Obrigado pelo tempo e pela atenção. Voltaremos com mais vídeos sobre os 1000 temas que eu costumo tratar aqui no canal. Obrigado, e reforçando, gente, quem puder, por favor, continuem em casa, continuem se cuidando, porque o coronavírus é uma coisa extremamente séria, um desafio que a gente ainda não venceu, nem no Brasil, nem no mundo. Então vamos continuar tentando vencê-lo do jeito certo, beleza? Obrigado, como dizem os elfos, Namarie. Adeus.